Olá pessoal, hoje nós estamos iniciando aqui com vocês a nossa gravação daquele making of que eu já havia prometido para cada um de vocês, onde nós vamos retratar um pouco dos bastidores, ou melhor dizendo, dos locais narrados na nossa trilogia. Inicialmente eu tinha pensado em fazer só do Filho do Fogo, mas aí reavaliando, repensando, é o mais amplo, de melhor qualidade. Então nós vamos estar filmando vários locais que são citados em toda a extensão da nossa trilogia. Em Filho do Fogo, o Descortinar da Alta Magia, que vai estar retratando ali o meu testemunho, né, o momento que eu acabo tendo encontro com Jesus, meu envolvimento com a seita, com o satanismo, que perdurou dos 17 aos 25 anos de idade. Posteriormente, nós vamos também estar documentando alguns locais citados em Guerreiros da Luz, o treinamento, que vai abarcar essa etapa de Guerreiros da Luz, vai estar condensando aquele período de os 2 primeiros anos assim que eu saí da Irmandade e depois os 4 anos de preparo para o ministério. Então Guerreiros da Luz vai ser a composição de aproximadamente um período de 6 anos ali, onde nós aceitamos o chamado ministerial e posteriormente fomos treinados para aquilo, por isso tem um subtítulo, o treinamento. E vai finalizar depois a nossa trilogia com Voz que Clama no Deserto, a Conquista, que vai estar retratando os 2 primeiros anos do início do nosso ministério público. E é claro, no início do ministério nós esbarramos muitas vezes com as feridas do corpo de Cristo. Então nós vamos estar passando para vocês, documentando alguns locais narrados em toda a extensão dessa trilogia. E apenas para quem não conhece, a trilogia ela é formada por 3 títulos, Filho do Fogo, Guerreiros da Luz e Voz que Clama no Deserto. Mas cada um desses títulos é composto por 2 volumes. Então tem Filho do Fogo 1 e 2, Guerreiros da Luz 1 e 2 e Voz que Clama no Deserto 1 e 2. Então esses 3 títulos compõem a trilogia, mas são compostos por 6 livros. E hoje eu estou aqui no local que eu escolhi para estar dando início nesse bate-papo com vocês, nessa jornada aí que eu vou fazer junto com cada um de vocês. Estamos aqui num lago, um lugar muito bonito, são águas tranquilas, eu gosto de vir para cá, é um local tranquilo para orar, para falar com Deus, para meditar, está cercado aqui de natureza, águas tranquilas, pastos verdes, e esse é o local que Deus me trouxe hoje. Então eu vou contar essa história de trás para frente. Como é que o Daniel está hoje? Está dependendo de Deus, vivendo a cada dia pela graça do Senhor, orando, vigiando sem cessar a cada dia, porque não basta você estar em pé, tem que ter a manutenção de manter-se em pé. Então aquele que está em pé que vigie para que não caia. Então esse aqui é um local que eu gosto de vir, porque é onde eu renovo as minas energias, onde eu renovo a minha força, renovo a minha fé, me preparo muitas vezes para estar ministrando os seminários. É um local que eu gosto de estar vindo. Então, esse é o momento que nós estamos hoje, a gente vai fazer uma retrospectiva, algo retroagido, para que vocês possam conhecer toda a história de maneira mais completa. Quero aproveitar o ensejo até para sinalizar uma coisa. Hoje nós vamos visitar o Vale da Bênção, que foi um local que eu morei, que gostei muito de morar naquele local. Fiquei 1 ano no Vale da Bênção, durante 6 meses, eu vivi um pedacinho do céu, mas os outros 6 meses foi um pedaço do inferno, em função das perseguições e tudo mais. E uma coisa curiosa, até aproveitando o ensejo, explicar para você como é que está a nossa situação hoje. Quando eu saí do satanismo, teve uma perseguição, é claro. Então eles perseguiram, eles ameaçavam, eles incomodavam. Passamos uma série de situações que estão narradas nos nossos livros. E houve um momento de caverna, teve um momento que eu tive que me recolher em caverna. Então Davi, mesmo sendo homem, segundo o coração de Deus, houve um momento que ele teve que recuar e teve que ficar na caverna para se preparar para depois receber a coroa. Da mesma forma, José era um homem que tinha sonhos, que Deus falava com ele, mas ele precisou passar por um período de prisão para ser lapidado, para depois receber o anel de poder, o anel de honra. Moisés é a mesma coisa, vai passar no deserto um período para depois receber o cajado de autoridade. Com Jesus também não foi diferente. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele vai para o deserto. Então esse deserto, para mim, foi um momento de recolhimento, um momento que eu tive que aprender a combater o bom combate para poder sair dessa caverna e estar preparado para ministrar o Evangelho. E nesse período de resguardo, embora já tivéssemos iniciado o ministério, nesse momento da história eu ainda não citava algumas coisas. Então minha foto não era exposta, nós não tínhamos nada gravado, então só iam conhecer o Daniel Mastral quem fizesse parte de um seminário. Aí ia saber quem era o Daniel, ia ver meu rosto, as pessoas às vezes imaginavam como é que era, lendo os livros, e depois então chegando próximo, acabavam vendo mesmo de fato ali. Então uma coisa que eu quero deixar pontuado para cada um de vocês, está vindo um carro aí, então vou me afastar um pouquinho.
né? Uma coisa que eu quero deixar claro para cada um de vocês é que nesse período de caverna, nesse período de afastamento, eu omiti uma informação. Então meu nome de batismo, meu nome que o meu pai, que a minha mãe escolheu para mim é Marcelo. E nós usamos a questão do Daniel. Por que Daniel? A minha liderança espiritual na época da minha conversão, aqueles que estavam me acompanhando, me ajudando nos primeiros passos da jornada da fé, disseram: olha Daniel, Deus está te dando um novo nome. E o seu nome é Daniel, que significa o Senhor é meu juiz. É um nome espiritual que Deus está dando para você. Então não foi algo que passou da minha cabeça, que passou pela minha cabeça, não foi uma decisão minha, foi algo vindo por Deus através da nossa liderança espiritual. E isso é muito comum na Bíblia. Veja Jacó, ele passa a ser chamado de Israel. Barnabé, por exemplo, o nome dele anterior era José. E veja só que a Bíblia mostra muito respeito a esses homens. Então ninguém chamava Barnabé: e aí Zé, como é que você está? Né? Então hoje eu peço, né, que vocês continuem respeitando o Daniel, continuem me chamando de Daniel mesmo, é o nome que Deus me deu. E é esse nome que eu estou carregando na minha vida aí, com muita alegria, com muita honra. E o Mastral veio da minha ascendência italiana, família Mastrangelo. A gente fez ali uma composição do nome. Na época não tinha internet, olhamos na lista telefônica, não tinha nada a respeito, nenhum Mastrangelo tinha ali. Então colocamos ali apenas Mastral, né, que não tinha homônimo na época de Mastral. E o Eduardo veio em função de uma homenagem que nós fizemos de um rapaz que acompanhou as minhas ministrações, que orou por mim, que intercedeu pela minha vida, que foi assim um parceiro de trincheira durante muito tempo. Então nasceu uma amizade, nasceu uma relação de respeito, de amor, de afeto. Em homenagem a esse rapaz a gente colocou Eduardo, mas hoje eu utilizo mais a questão do Daniel Mastral, essa questão, então, explicado aí o porquê do nosso nome. E quando eu saí da caverna, a última coisa que eu quero deixar registrado antes de começar essa nossa jornada, quando eu saí da caverna, quando eu comecei a ministrar os seminários, foi filmado os seminários, me deixei fotografar, comecei a ser uma figura mais exposta, mais pública. Foi um período que Deus determinou: pode sair da caverna. E eu comecei então a sinalizar: olha, meu nome é Marcelo, mas o nome espiritual que Deus me deu é Daniel. E passei a pontuar essas coisas. Achei que quando eu saísse da caverna, eu estaria preparado para combater o bom combate, para libertar os cativos, para consolar os que choram. Achei que eu estava preparado, porque os ataques do satanismo foram gradualmente diminuindo, até que houve um período que aparentemente eles cessaram. No entanto, eu passo a enfrentar um novo tipo de batalha, uma batalha que eu não estava preparado e que eu confesso que até hoje machuca, até hoje dói bastante. Eu não estava preparado, por exemplo, para ser roubado por pastores. Eu não estava preparado, por exemplo, a ser enganado pelos apóstolos. Eu não estava preparado para ser traído pelos irmãos. E é evidente que eu estou pontuando aqui o falso profeta, o falso irmão, o mercador da fé, o fariseu do nosso século. E eu comecei a ter um confronto com esse pessoal, e é algo que eu tenho até nos dias de hoje. Eu estou banido. Né? Hoje não chamo mais o Daniel. Você vai observar na nossa agenda, a gente está ministrando em igrejas pequenas, igrejas simples, igrejas humildes, porque entre os grandes estão entre os pequenos. Porque lamentavelmente houve uma corrupção da igreja, e hoje, essa semana passada, retrasado, eu almocei com um pastor, e ele comentou comigo: Daniel, você realmente não pode mais participar dos congressos, porque você está indo na contramão do sistema. Enquanto o povo está falando de prosperidade, você vem falar de santidade. Enquanto as pessoas estão falando da maldição, você vem falar sobre escolhas, né? Onde está o seu coração, ali sim vai determinar bênção ou maldição, né? Onde está seu coração vai determinar bênção ou maldição na sua vida. As pessoas estão falando em atos proféticos, em restauração do Brasil, você está falando de amor, de perdão, de unidade, de vida com Deus. Daniel, isso não dá dinheiro, isso daí não atrai público. E eu aqui senti aquilo com uma adaga no meu coração, porque lamentavelmente o povo está sendo enganado, está sendo manipulado, e eu estou pagando preço. O preço de cruz, o preço de cravos, o preço de ser perseguido, de ser banido, como Jesus foi, como Paulo foi. Paulo ele não era um perseguidor de cristãos, né? Quando eu fazia parte do satanismo, perseguia a igreja também. Depois, quando Paulo se converte, o que acontece? As pessoas olham para ele, os próprios apóstolos olham para ele e têm dúvida: será que esse cara se converteu mesmo? As pessoas olhavam para mim: será que o Daniel se converteu? Será que ele não é um lobo disfarçado? O tempo mostrou. Né? Mostrou que eu tenho Deus no meu coração, Jesus está no meu coração, e tenho visto os frutos dessa obra em 14 anos de ministério, graças a Deus, pela capacitação do Espírito Santo. Não tem nada que vai me desabonar, né? Porque eu tenho procurado ter uma vida reta. Eu não sou perfeito, não posso ainda fazer minhas as palavras de Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas eu tenho procurado ter uma vida reta, tenho orado e vigiado a cada dia.
Então, Paulo depois ele passa a ter sofre uma perseguição de Roma e passa a ter uma perseguição também dos falsos irmãos, dos fariseus, do sistema eclesiástico contaminado. É o que eu passo nos dias de hoje da mesma forma. Então, essa é a minha situação desse momento, mesmo momento de todas essas brigas, dessa tribulação, Deus tem colocado a gente nesse local, águas tranquilas, pastos verdes, né? Que a paz do nosso Senhor esteja com você. Vamos continuar nossa jornada. Ok, estamos entrando em Araçariguama. Saída 53 da rodovia Castelo Branco. Ela é citada especialmente no... Nós citamos alguma coisa Araçariguama no Voz que Clama no Deserto. E também é mencionado, acho que Guerreiros da Luz, acho que menciona alguma coisa. Vou mostrar um trechinho da cidade para vocês. Hoje a cidade está mais bonita. Ela foi reformada, reformulada. Mas na época que eu morava aqui era uma cidade muito mais simples. Hoje ela está muito bem cuidada, mas mudou a prefeitura, a administração dela está sendo melhor. Vamos dar uma olhadinha, conhecer a Araçariguama. Pontuando a data de hoje. Hoje é dia 12 de setembro de 2012. Esqueci de marcar a data para você se ater aí na nossa linha de tempo. Ok, estamos entrando em Araçariguama. Você vê a base da polícia. Aqui acho que nem precisa de delegacia, né? É uma cidade muito pacata, muito calma. Aqui tá descendo, antes não dava a mão para descer. Vou mostrar a pracinha para vocês. O caminhão ajudou a gente aqui. Ok, vamos continuar em Araçariguama. Essa aqui é a praça principal da cidade. É o local mais movimentado que tem aqui na cidade. Aqui onde a muvuca pega. Vocês estão vendo um pouco mais de movimento que é a época de eleição. Mas não é bandeirada de grande prêmio. Muitas vezes vinha nessa padaria aqui para comprar pão, é porque tinha mais perto, mas pelo menos atendia a nossa necessidade. Tem a padaria, farmácia, banco, tem o que precisa. Aí o clássico, né, igrejinha católica, mas aquele caminhão simpático está na nossa frente de novo. Está tentando sair da cidade. A igrejinha, típico de interior mesmo, né? Tá mostrado aí para vocês essa muvuca de Araçariguama. Agora eu vou mostrar, a gente vai estar indo para o Vale da Benção, para o condomínio do Vale antes, local onde eu morei ali por um ano. Quero mostrar para vocês como é que era a estrutura. Naquela época, quando eu morava, era tudo terra. Hoje asfaltaram, tá muito mais bonito, tá mais conservado. Eu lembro que na época que eu morava lá, muita gente lutou para o local ser asfaltado e agora conseguiram. Depois que eu saí, uma pena. Mas vou mostrar para vocês a casa. Morava na Alameda Jerusalém. A gente vai passar lá, mostrar um pouco da infraestrutura do condomínio do Vale da Benção. E posteriormente vamos conhecer também a Missão, que era um local onde eu ia muitas vezes para fazer curso, para aprender, para comer, almoçar. E também especialmente para orar. Tem a casinha de oração ali, uma trilha. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, tá bom? Até já então. Vamos nos refugiar no dia da perseguição, né, que Deus mostrou por uma visão os anjos à volta da minha casa. Antes a gente veio para essa igreja, onde era presidida pelo pastor Jonathan. Eu não sei se hoje ainda deve ser. E aqui é a entrada do Vale da Missão. A gente vai voltar aqui daqui a pouco para mostrar melhor para vocês. Mas essa igreja que a gente costumava vir bastante quando morava aqui, era um local de refúgio nosso. Com o passar do tempo, nem todos mais aqui do complexo, do condomínio do Vale da Benção, são crentes, mas ainda 90% da população são irmãos na fé, o que faz esse local um pedacinho do céu. Eu lembro como morava aqui, era muito legal, porque você escutava o louvor do vizinho, o vizinho fazendo reunião de oração, fazia comida, sobrava, trazia pra gente. O irmão da esquina fazia pão e todo dia ele me ofertava pão. Chegou uma época que eu já estava até pedindo o sabor do pão. Então foi um lugar muito gostoso, 6 meses, maravilhoso, 6 meses de bênção morar aqui. Era aquele local onde Deus tinha mostrado para Isabela que era um local que nós tínhamos uma varanda, e essa varanda ia permitir que a gente pudesse contemplar os montes, né, que a gente cita nos livros. Vou mostrar para vocês o sistema de segurança. Abaixa um pouquinho. Vamos ver se ainda é como era antes. O que está acontecendo aqui? Nossa, portaria ligada, identifique-se. Agora mudou? Ah, é por ali.
Agora tem um sistema um pouquinho melhor. Vamos lá. Isso aqui era tudo terra, hoje está asfaltado. Ainda bem que eu lembrei o nome do pastor Araújo. Que é a casa que eu morava era do pastor Araújo, ele que facilitou pra gente o aluguel. Isso daqui, gente, era tudo terra. Então, para subir isso daqui na terra, era um grande enduro. Com palio ainda mais, né? Vou mostrar pra vocês a rua que eu morava, Alameda Jerusalém. Acho que é o número 5 ou número 6, mas tinha dois números 5 na rua. Às vezes eu fazia a compra e a minha compra, mas eu comprei uma estante para minha casa, entregaram o número 5 do vizinho. O vizinho veio compartilhar comigo, todo feliz da vida, que Deus tinha abençoado ele e mandado uma estante, mas era minha. Aí depois resolvemos esse mal entendido, né? Agora colocaram umas lombadas aqui, não tinha nada disso. Passar devagar, que acho que essa lombada é grande. Na época que eu morei aqui tinha aproximadamente 70 casas. Hoje eu estou vendo bastante construção aqui. Certamente só aumentou um número maior. Vou entrar aqui, essa aqui era a rua que eu morava. E aqui na esquina, não sei se ainda mora a mesma pessoa, mas tinha um rapaz que fazia pão. Fazia pão e sempre levava pãozinho lá pra mim. Eu morava nessa rua, um lugar muito agradável. Você vê pra lá, ó, dá pra gente filmar um pouco. Tem uns montes, hein? Acho que depois na saída dessa rua vocês vão poder contemplar melhor a visão. Mas da varanda da casa, agora construíram uma casa na frente da casa que eu morava, então tirou um pouco dessa visibilidade. Mas é um lugar muito agradável para morar. 6 meses de bênção e 6 meses de verdadeiro inferno, porque os simpatizantes do satanismo descobriram onde eu morava. Então, macumbeiro, gente que gosta do capeta, gente surtada, né? Você lida com o ser humano, é muito delicado. Ali o Papa tomou um tiro. O que o Papa estava fazendo de mal para alguém? Tomou um tiro, deram um tiro no Papa. Um John Lennon é assassinado por um fã. Então é muito delicado. Então, muita gente começou a saber o meu endereço. E eu comecei a ter despacho de macumba na porta de casa, envenenaram meu cachorro, deram um tiro na minha porta. Então os outros 6 meses foi bastante complexo. Morava nessa casa aqui, hoje ela está toda reformada, né? Aqui número 5. Não tinha essa gradinha aqui. Essa aqui é a casa que eu morava. E ela é bem grande, uma casa muito ampla. E o aluguel era bem barato. E daqui, tem cachorro ali também. Então ainda tem extensão lá do fundo da casa. É bem grande, um espaço muito bom. Aqui do lado morava um casal de missionários. Eu lembro que assim que nós chegamos, eles nos presentearam com muita comida, porque eles fizeram bastante comida para receber os parentes e muita gente não veio. Então eles acabaram nos abençoando e foi resposta de oração, porque eu e minha esposa, assim que nós chegamos, a gente não tinha o que pôr sobre a mesa e acabamos de chegar, pedimos para Deus uma provisão, em seguida tocou a campainha. Então eu tenho momentos assim de recordação muito agradáveis desse espaço. Isso aqui é mais uma praça de contorno, que essa rua não tem saída. E foi nesse cenário que Deus deu um livramento para minha vida, onde vieram aqueles sacerdotes, a gente deu o nome no livro de Zódico e o Taulês. Incomodaram muito a gente, esse pessoal, viu? Incomodaram bastante. E foi fazendo essa caminhada da igreja até aqui, que eu vim orando e eu tinha convicção naquele momento. O cachorro está esperando a gente. Tá esperando aí para receber a paz do Senhor. Paz do Senhor, cachorro. E assim que eu entrei aqui em casa, eu senti uma paz muito grande, uma alegria muito grande. E vi que a minha casa estava cercada pelos anjos do Senhor. Nesse local aí. Tem mais um cachorrinho aqui. Esse cachorro, acho que ele foi evangelizado por um pastor alemão. Você pode ver que ele tem cara já de convertido, dócil. E o que era muito legal é que depois que construíram uma casa na frente,
tiraram um pouco a nossa vista. Mas quando eu morei aqui, a vista que eu tinha da minha casa, da varanda da minha casa, era muito parecida com essa que eu vou mostrar para vocês aqui desse alto do morro. Então assim que eu saía do vale, a gente podia contemplar os montes, que era exatamente aquilo que Deus havia nos mostrado através de um sonho, que Deus iria nos levar para um local onde da varanda da nossa casa nós pudéssemos contemplar os montes, né? Pudéssemos contemplar essa vista maravilhosa aí da criação de Deus. Esse aqui é o Complexo Vale da Bênção. Eu vou dar só mais uma voltinha aqui por dentro, para vocês conhecerem o espaço. Está asfaltado, isso aqui está muito bom asfaltado. Isso aqui de terra, quando chovia, tinha vezes que você tinha que deixar o carro aqui embaixo e voltar a pé para casa, porque o carro não subia. E as ladeiras são bem íngremes aqui. Mas tem casas muito amplas nesse local, casas muito confortáveis. Aí você vê que o sistema de segurança, embora hoje eles tenham tomado um pouco mais de cuidado, antes não pediam RG, não pediam nada, né? Eles tomavam mais cuidado. Naquela época era mais simples ainda. Você falava ali a paz, eles já deixavam você entrar, né? Então está um local muito legal. Deixa eu passar aqui, ó. Aqui tinha uma entrada para a casinha de oração. Mas construíram um parque aqui, ficou bem legal, os aparelhos de ginástica. Antes tinha uma entrada aqui para a casinha de oração. Vamos ver se ainda existe essa entrada para cá. Então não precisava dar a volta. Quem morava aqui era essa porteira aqui, ficava aberto. Isso aqui dá para dar acesso à casa de oração. Esse portão também ficava aberto, dava acesso. Então vamos dar a volta então para vocês conhecerem a missão do lado interno. Ok? Está apresentado aí então o condomínio do Vale da Bênção, local do livramento que Deus deu para minha vida, local onde eu pude contemplar o anjo do Senhor marcando ali, inclusive a nossa grama, aquela história que a gente conta, até os nossos gatos perceberam. Então foi um local de livramento de Deus, um local que eu guardo com muito carinho, com muito amor, e fizemos muitos louvores, muita adoração nesse local. É isso, gente, até daqui a pouquinho então. Ok, estamos dentro da missão do Vale da Bênção, que tem secretarias. Aqui esse local aqui à minha esquerda são dormitórios, pelo menos eram, né? Não sei como é que está hoje a estrutura, mas eram dormitórios que muitas pessoas moram aqui quando estão fazendo cursos ou quando vêm participar de cursos, tem alojamentos. Você vai ver muitos versículos aqui em todo o local. Logo aqui adiante, nessa entrada aqui, é o refeitório. Eu lembro da comida aqui, tenho ótimas recordações da comida desse lugar, né? Um refeitório muito bom, uma comida muito gostosa, muito saborosa. Então muitas vezes eu vinha com a minha esposa só para comer aqui. Tem versículos em todos os locais. Um local cheio da presença de Deus. Esses outros prédios também são dormitórios, alojamentos para quem estuda aqui, quem faz o curso de teologia, missões, ou para quem vem aqui para participar. Foi aqui que eu dormi na primeira vez que eu vim para o Vale da Bênção para dar um testemunho num congresso de satanismo, e onde as pessoas, os pastores que estavam comigo no mesmo quarto, tiveram uma visão de que veio alguém para o desdobramento, seria um espírito humano. Eu não vi, eu não percebi nada disso, foi eles que me contaram posteriormente. Então foi aqui que aconteceu, né? A primeira vez que eu dei um testemunho público, né? Falei da minha história. Mas isso foi na época ainda que eu omiti o fato de ser meu nome, batismo, ser Marcelo. Não divulgava imagem, nada. Foi uma fase bem embrionária ainda. E foi o primeiro local onde eu falei para um grupo de 50, 60 pastores mais ou menos. Era um grupo pequeno. E eu fiquei morando, me hospedei aqui, dormi aqui. O Eduardo inclusive estava junto com a gente. Aqui adiante vai ter a Secretaria da Missão. E esse lago aqui, quer dizer, não é como aquele outro lago, né? Mas é um lago legalzinho, as pessoas às vezes vêm, fazem lanche aí, piquenique. E daqui do meu lado esquerdo é a Secretaria da Missão. Ele tem cursos, seminários e cursos aqui. Vou estacionar o carro, porque aqui a gente vai ter que fazer um trecho a pé para conhecer o lugar que eu mais gosto daqui do Vale da Bênção, que é a trilha que leva até a casinha de oração. Foi um local de refúgio para mim. Muitas vezes, no meio da noite, a gente acabou indo para lá para orar, para falar com Deus. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Nós vamos iniciar aqui a trilha
Essa trilha aqui vai dar numa casa de oração. Fica aberta 24 horas por dia, de segunda a domingo, ela não fecha. Sempre vai ter gente ali orando, buscando a Deus. E essa trilha, esse caminho aqui, muitas vezes eu fiz momentos de abatimento. Quero apresentar para vocês também, aproveitar o momento, Subalexandre, né? Sub, porque o e-mail dele era Subalexandre, o nome dele é Alexandre, mas esse Sub tem muita coisa a ver também com aquilo que está no coração dele. É uma pessoa submissa a Deus, temente a Deus. Todos nós somos servos, né? Mas poucas pessoas se admitem essa condição de servo. O Sub é uma pessoa que me acompanha já o nosso ministério há muito tempo, e Deus nos honrou, nos laureou com um privilégio. Hoje a gente está estreitando laços. Hoje é um amigo, é um parceiro de trincheira, tem somado muito com a gente no Ministério Guerreiros da Luz. E há um tempo atrás, todo ano eu lembro do Sub, ele vinha participar. Quando estava com a outra editora, e a editora participava da Expo Cristã, uma vez por ano eu ficava ali umas 2 horas no stand, e todo ano o Sub vinha. Todo ano ele vinha ali presente, pedia uma oração, me dava uma oferta, e eu não sabia dele, não sabia nada da vida dele, até que uma ocasião ele compartilhou comigo, depois que Deus nos estreitou, nos aproximou. Eu fiquei sabendo que uma dessas ocasiões, foi a última vez que você esteve? Foi a primeira. Primeira vez que esteve lá, ele já acompanhava o ministério, e a comunidade que ele morava pegou fogo. Então ele perdeu tudo que tinha, inclusive os nossos livros, e mesmo assim ele teve força de ir até lá para receber uma oração, para estar perto. E eu me sinto hoje muito honrado, muito privilegiado, e o Sub hoje está participando, está fazendo toda essa jornada aqui com a gente, vai subir essa ladeira aqui que eu subi muitas vezes junto conosco, e tem toda a extensão, toda essa jornada que a gente vai estar mostrando para vocês, esses bastidores. O Sub vai estar junto com a gente aqui, tá bom? É uma pessoa que Deus escolheu para estar junto, que hoje faz parte da minha história também. Vamos conhecer esse local. Está sempre cheio de versículos, e isso é muito legal, porque muitas vezes eu estava triste, eu estava abatido, subia aqui no meio de perseguição, de luta, e sempre tem um versículo, alguma coisa que chama a atenção, que fala com você. E houve uma ocasião, eu lembro que eu estava subindo por essa trilha, e os versículos, eu já estava acostumado, às vezes eles trocam essas palavras, né? Eu já estava acostumado com o que estava escrito, e eu queria muito que Deus falasse comigo, trouxesse uma palavra rema para a minha vida. E vocês vão perceber que tem cantinhos aqui na mata, que tem locais para as pessoas sentarem. E essas pessoas então estavam orando, me chamaram e me trouxeram a palavra que eu precisava. Então esse caminho aqui sempre foi um caminho de renovo. Então quer de noite, quer de dia, madrugada, muitas vezes eu fiz essa trilha aqui. É um local silencioso, é um local onde você pode apurar os seus ouvidos espirituais e ouvir a voz de Deus. Todo mundo que eu trago para cá, todo mundo que entra nesse local e permite o trabalhar de Deus, sente algo diferente aqui, né? Cada um desses versículos é estranho até, porque aqui foi um palco de grandes lutas, mas um palco também de grandes vitórias que Deus deu para a minha vida. Cada palavra, cada versículo, cada golfada de ar que eu dava nesse local renovava as forças, e até hoje eu me emociono quando caminho aqui. Olha quantos versículos aí, várias placas, e tudo isso vai falando com você, vai ministrando na sua vida. Vamos subir um pouco mais, lá em cima eu volto a falar com vocês, tá bom? Tem uma trilha ainda aqui. Nós estamos chegando aqui na casa de oração. Aqui eu vou falar um pouquinho mais baixo, que tem gente orando, então em respeito a essas pessoas que estão falando com Deus, vou estar falando mais baixo aqui com você. Essa aqui é a casa de oração, fica aberta 24 horas. Muitas vezes lá dentro tem celas de oração, não vou filmar lá dentro, por respeito às pessoas que estão tendo seu momento de intimidade com Deus, para respeitar essa privacidade. Mas tem várias celas de oração, várias
compartimentos pequenos, onde cada pessoa está ali apresentando diante de Deus a sua petição, a sua oração. Tem local de pedidos de oração, tem esse grande jardim aqui onde você pode sentar, ler a Bíblia, né? Vários locais para sentar. É um lugar muito agradável, né? E aquela trilha que vem por ali, ó, era a trilha que saía do condomínio do Vale, que hoje está fechado o portão. Então, para quem mora ali, né, morava, tinha esse privilégio de poder vir para cá. Aqui, rapidinho. Vou mostrar um pouco. Ok, tem essa casa de oração e aqui do lado tem mais uma. E sempre tem gente orando aí, é um espaço muito legal. Mas onde eu gostava muito de ficar, quando a gente narra até nos nossos livros que a Isabela gostava de ficar com seu casaco de carneiro, um casaco mais felpudo nos dias de frio. E um local onde eu particularmente gostava muito de ficar também, é aqui em cima. É no telhado da casinha de oração. Está mais perto de Deus, né? Esse local tem uma vista muito exuberante, muito bonita. E muitas vezes eu sentava aqui, nesse cantinho, adorava. Era um momento de renovo, um momento em que eu buscava de Deus direção, norte, força, revigor. E foi aqui que Deus trouxe grandes livramentos pra gente, foi aqui que Deus confirmou a questão do ministério, deu direção, enxugou as lágrimas. Nesse local que Deus falou muito comigo. É isso, gente. Existem certas situações difíceis de suportar, né? Olhamos para um lado e não, ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas vêm e querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. E nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouviu. E então dá uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto, vem o socorro.
Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve, Cristo te ouve. Escuta suas orações, Ele vai te atender. Deus do impossível, Deus, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais. Olá pessoal, hoje é dia 16 de setembro, agora são 8h20 da manhã e o dia está muito bonito, está um sol maravilhoso aí fora, então nós vamos aproveitar esse dia para dar continuidade, né, nas filmagens aí dos bastidores da trilogia do Filho do Fogo, do Guerreiros da Luz, do Voz do Clama no Deserto. Espero que vocês tenham gostado do que nós mostramos para vocês anteriormente, do Vale da Bênção, da casa que eu cheguei a morar anteriormente ali no Vale. Foi um local muito legal para morar. Hoje eu preparei outras coisas, um roteiro mais amplo, mais diversificado para cada um de vocês. Espero que vocês curtam nessa jornada aí junto com a gente. Uma coisa também eu quero aproveitar o ensejo. Eu estava até revendo as filmagens e eu vi que eu estava até com olheira, né? Eu estava muito cansado naquele dia que fui para o Vale da Bênção. Eu estava passando por 3 noites seguidas sem dormir. Uma noite eu passei acordado para escrever o Icarim. Tive uma ideia legal, fiquei escrevendo. Outra noite acabei intercedendo pelo seminário. Tivemos um seminário ontem em Guarulhos e foi um seminário muito abençoado. E eu me sinto realmente um privilegiado de Deus, que Deus está mudando a minha história. A gente, embora esteja aí na contramão do sistema, a gente tem visto muitas vezes ministérios de uma expressão maior, né, nos convidando, que querem procurar acertar, estão conscientes dos seus erros. Olha, Daniel, a gente tem caminhado errado, nós queremos aprender com Deus, através da sua vida, a entrar no prumo, a voltar de novo, ter aquele primeiro amor, a resgatar os valores de Cristo, os preceitos de igreja. E isso é muito gratificante para mim. Então passei uma noite inteira intercedendo e a outra noite eu recebo muitos pedidos. Gente, como vocês me escrevem, viu? Recebi muitos pedidos de oração, eu oro por todos vocês. E no período meu de devocional não foi possível orar por todos. Então passei mais uma noite inteira orando. Sabe, quando a gente lê assim as dificuldades que as pessoas compartilham comigo, as lutas que o povo de Deus tem compartilhado e o rebanho está muito ferido, o rebanho está muito machucado, eu me sinto um privilegiado em poder estar somando ao seu lado, em poder estar servindo a sua vida, em poder ser utilizado por Deus para te estender a mão, para somar com você, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para enxugar suas lágrimas, para fortalecer os seus passos, dar rumo ao perdido, dar força ao fraco. Isso é um privilégio, é um presente que Deus tem me dado. Então passei uma noite orando, isso não é uma reclamação, é apenas apenas compartilhando com vocês essa alegria que eu tenho, que acho que diante às vezes tantos problemas, às vezes dormir fica até supérfluo, né? Então eu estava aquelas noites dormindo mal, então peço perdão aí se talvez eu tenha transpassado em algum momento da filmagem um certo cansaço, mas aquilo não era desdém com a sua pessoa. Eu estou fazendo sempre o melhor que eu posso, mas realmente naquele dia em especial estava muito cansado, mas era o dia que nós tínhamos disponível para fazer a filmagem. Então nós vamos dar sequência hoje, vamos estar mostrando uma série de lugares para vocês. Vocês vão curtir bastante, tenho plena certeza disso. E também quero aproveitar nesse início, aproveitar até a acústica, aqui eu estou dentro do carro, para que isso fique bem claro para você. Muitas pessoas têm me perguntado: Daniel, você vai filmar a base do satanismo, vai filmar as mansões. Eu tenho que ser prudente, né? A Bíblia nos diz para sermos simples, mas também para sermos prudentes. Eu sou pai, eu tenho um filhinho, eu tenho família, eu tenho esposa, eu não posso ser imprudente, eu temo a Deus. Então existem certos locais que, se eu me dirigir, eu tenho certeza eu vou estar expondo a minha vida em risco. É desnecessário, né? É um risco desnecessário para ser corrido. E também existem muitas pessoas que são curiosas, e eu tenho certeza que vou acabar indo lá. E eu vou estar sendo um colaborador para trazer uma ameaça na vida dessas pessoas. Eu não tenho intenção disso. A minha intenção é somar com você, é edificar a sua vida, é mostrar os locais agradáveis. Mas mesmo assim,
eu vou ter uma surpresa para vocês no final dessa filmagem, viu? Estamos chegando no France Café, cenário de muitas conversas, de muitas divagações, reflexões. Todas as vezes que eu e a Isabela, a gente passava por alguma situação mais delicada, a gente precisava conversar a respeito para chegar num senso comum e tomar a decisão certa, e é claro, orar também, a gente ia para o France Café. Era um local de refrigério pra gente, era uma espécie de oásis, a gente só tinha grana pro café e a gente acabava gostando do tal do cappuccino com o pão de batata. Ali adiante, France Café, da Avenida Pompeia, esquina com Heitor Penteado. Esse era o local aí que a gente veio muitas vezes, eu vou parar aí para tomar um café, inclusive, né, com o meu amigo Subalexandre. E aí nós vamos pegar ele e vamos seguir nosso roteiro. É isso aí, documentado France Café. Nós estamos no France Café, eu já havia dito antes, o cenário de muita conversa. E o café tem essa propriedade, né? Ela agrupa pessoas, socializa pessoas. Eu vim aqui muitas vezes, que era o que eu tinha grana para comprar. Comprava ali um cappuccino, que eu estou provando hoje novamente, pão de batata, uma água. E a gente passava isso aqui, muitas vezes passava com isso o dia inteiro, mas era muito legal, porque eram ambientes que a gente podia confraternizar, momentos que a gente encontrava amigos aqui, mas assim 99% estava eu e a Cíntia somente aqui. Só nós dois, para desabafar, para compartilhar situações, para somar ideias, né? Então é um cenário assim que eu lembro com muita alegria no meu coração. Você que lê os livros, o France Café é bastante citado. Então é esse daqui, e era isso que a gente tomava, e hoje eu estou aqui também matando a saudade. E hoje eu tenho o privilégio de estar junto aqui com o meu amigo Subalexandre, que está aqui tomando café com a gente também. Aí depois desse café a gente vai dar uma volta por aqui e mostrar o resto das coisas para vocês, viu? Até já, queridos. Agora nós vamos mostrar para vocês o apartamento que eu morava. Eu cito até às vezes hoje em depoimentos nos seminários. Foi assim que eu me casei, eu vim morar nesse apartamento, na verdade um apertamento, mas era pertinho do France, pertinho do café. Então tinha uma vantagem assim imensurável, perto de metrô, né? Metrô Vila Madalena, vários ônibus aqui, nessa rua aqui, eu não sei se ainda tem, mas tinha feira. Então era tudo muito prático, pô, feira, né? Então tipo assim, rolava um pastel, sabe? Toda feira era um pastel. Então morava aqui nesse prédio, no 9º andar, onde a gente às vezes passa fotos. Eu tenho imagens de dentro do apartamento, era esse prédio aqui, né? Eu acabei morando por um ano assim que eu me casei. Não tínhamos móveis, não tínhamos nada. Era a época que nós tínhamos o Fiat Palio financiado. Mas esse que era o prédio que eu acabei morando. Prédio bem tranquilo, não há playground, né? Não tem bagunça, muito sossegado. É uma rua bem tranquila também. E acabei ficando um ano aí. E depois nós vamos tentar esse recurso, tá? De tentar inserir, a gente não é profissional, mas vamos tentar inserir as fotos que eu tenho do interior do apartamento para vocês poderem acompanhar também. É coisa que eu passo às vezes nos seminários, mas aí fica registrado aí para vocês. Na Avenida Pompeia tinha aquela padaria Dona Deola, que é onde eu comprava pão, né? Às vezes saía para comprar uma broinha de milho, né? Missionário gosta da broinha de milho, né? E muitas vezes a broinha de milho era nossa comida diária, né? Foi nessa época, nesse apartamento, que muitas vezes a gente sobreviveu com macarrão, com arroz, com ovo. Não tinha fogão, né? Então a gente tinha que improvisar com aquele bujãozinho de acampamento. Mas é uma época que eu dou muito valor. Porque na verdade a gente só dá valor às coisas quando você não tem. Ou seja, o cara que passa fome, ele nunca vai deixar comida no prato.
Eu creio que essa foi uma das condições, inclusive, que fez com que Davi fosse moldado por Deus, se tornou um dos melhores reis de Israel, porque ele passou dificuldade, ele passou fome. E quem passa fome, quem passa dificuldade, dá valor às coisas que tem, faz mais empatia com aquele que não tem. Então eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me dado, porque os momentos de privação sempre trazem para nós um ensinamento. Aqui estou na Avenida Pompeia, a gente fez o contorno, vou passar em frente ao Franz novamente, e para poder passar lá na Dona Deola. Foi nessa padaria Dona Deola que eu cito no livro, especialmente no Guerreiros da Luz, que por uma imprudência minha, por uma falta de sabedoria minha, eu acabei encontrando com algumas pessoas da Irmandade e achei que eu poderia ter argumentação com eles, achei que eu poderia, sei lá, convencê-los, de que Jesus era o caminho. Mas eu não tinha argumento, era muito novo na fé, era um bebê na fé, então não tinha esse argumento. E eles acabaram me enrolando, acabei tomando um suco. Eles pediram pra mim na metade, quando eu tava tomando metade, eu dei aquele sinal, você fez besteira. Só que aí já era tarde, eu comecei a ver minha mente turvando e tudo mais. E aí eu percebi que estava sendo envenenado. E foi nessa ocasião que nós partimos, eu consegui chegar cambaleando até minha casa, o trecho é pequeno, a Dona Deola um pouquinho aqui pra frente. Eu consegui chegar em casa, eles riram bastante, como quem diz, você não vai chegar vivo. Mas quando eu cheguei, não sei nem porquê, eu fui pro estacionamento primeiro, fui em direção ao carro. Eu não sei por que eu fiz isso, e a Isabela estava no carro. Ela estava chateada, estava escutando música dentro do carro. E ali ela me ajudou a entrar no carro e seguimos para casa da Dona Clara. E posteriormente fomos para casa da Grace, que oraram por mim, que intercederam por mim. E aquilo foi um livramento tremendo de Deus na minha vida. Eu pude provar aquilo que a Bíblia diz, ainda que você coma coisas mortíferas. Essa daqui é a Dona Deola. E agora parece que mudou o nome, né? Ah, é a próxima, desculpa. Faz tempo que eu não venho pra cá. O Sub sabe melhor que eu aqui, porque ele conhece tudo. Então, porque esse daqui não tinha, né? Tô conhecendo o bairro de novo, faz tempo que eu não venho pra cá. Ah, é aqui, ó, Dona Deola. Tá vendo? É pertinho ali do apartamento. Então eu acabei sendo imprudente, fui envenenado e provei na minha vida aquilo que a Bíblia diz, que você pode até tomar algo mortífero e não lhe fará mal algum. Então, é claro, foi uma imprudência minha, foi uma legalidade que eu abri, fui tolo, fui precipitado, fui imprudente, mas Deus, a sua misericórdia, me alcançou. E a oração daquelas intercessoras fez toda a diferença, fez completamente a diferença naquela situação. Eu vomitei na casa da Grace, sujei toda a casa dela, tava tudo arrumadinho pro Natal, sabe, tudo bonitinho, tudo delicado lá, ficou um negócio, virou um pântano. Mas foi tremendo, e a Isabela, sendo médica, ela ainda pontuou, olha, você estava com hipotermia, sua temperatura estava 35 graus, e baixando, cheguei até uma temperatura de 34 graus, e ela não sabia o que fazer, pensou, será que me leva para o Hospital das Clínicas? Me leva para o HC? Mas aí a direção de Deus era que não, que era uma causa de cunho espiritual, era uma seta espiritual, embora houvesse o veneno agindo no organismo, minha língua estava edemaciando, os olhos estavam girando, e independente de tudo isso, Deus trouxe um livramento. E quando eu acordei no dia seguinte, eu não tinha nem consciência de onde eu estava, o que tinha acontecido, estava completamente perdido. Enfim, foi um livramento sobrenatural de Deus. Aqui nós estamos no Alfonso Bovero, e eu vou passar antes, em frente. Aqui, essa padaria aqui eu fui muitas vezes, fazia parte da minha rotina, estou perto da casa da minha mãe. E aqui havia aquela cafeteria que eu cito nos livros, que Deus fez aquele milagre, que eu orei para a dona, olha, que Deus abençoe seu estabelecimento. Ficava aqui nesse lugar aqui que hoje tem esse toldo, nesse local vermelho. Era ainda tá, café alguma coisa, mas está fechado, eu acho que já faliu o negócio aí. Ou então, eles foram para um lugar melhor, né? Então, certamente pode ter ido para um lugar melhor. Você vê que é um lugar bem arrumadinho. Hoje é domingo, talvez não vá abrir hoje, mas foi esse o café. Não sei se é o mesmo dono, mas foi aí que eu elogiei. Olha, que legal, o seu café. E esse aqui é o Banco Bradesco, que eu também compro, que eu e alguns amigos, o Cumba, Tistu, Bolinha,
uma galera lá tinha me convidado para assaltar. Era um Bradesco que não tinha catraca, na época não existia catraca eletrônica, e foi aí que Deus também trouxe um outro livramento para minha vida, porque eu acabei caindo fora, fiquei do lado de fora, né, para dar uma proteção para aquelas pessoas. Na época a gíria dizia dar um pano, né? Então você protegia, se viesse alguém, pintasse sujeira, você dava um alarme ali. Mas eu vi uma senhorinha entrando no banco, muita simplicidade, ela remeteu uma lembrança com a minha avó, e aí eu fiquei com pena dela, falei, se a senhora tomar um tiro. Então fiquei assustado e tentei conversar com ela para ela não entrar, mas a minha aparência não era das melhores. Então ela me bateu com o guarda-chuva, me deu bolsada, ficou nervosa, e aquilo me deixou nervoso também. Eu corri e desci a rua Cotoxó correndo, joguei a arma num bueiro. E quando eu já estava entrando na Tavares Bastos, eu escutei uns estampidos, tiros, sirene, a polícia chegou. Daquele grupo ali, 3 morreram na hora, no tiroteio, outros foram presos, morreram na prisão. Então eu vejo um livramento que Deus trouxe para mim, né? Foi nesse Bradesco aí. E o cafezinho lá foi aquele café que a gente cita também no livro, do Guerreiros da Luz. Estava ali querendo comprar meu Naridrim, pedindo antecipação, né, do meu fundo, do meu seguro-desemprego, e profetizei na agência tal, que a gente vai passar e mostrar para vocês. E aí foi naquele café que Deus utilizou, né, que quando eu passei de novo, eles comentaram, olha Daniel, vem tomar um café. E aí durante o café o rapaz contou para mim que Deus tinha falado com ele através de uma senhora que veio orar naquele mesmo estabelecimento, que ele deveria semear na minha vida. Ele não sabia meu nome, então quando eu cheguei ali ele me contou e falou, olha, e Deus colocou no meu coração que quando você passar por aqui, eu não sei seu nome, vai passar por aqui, eu vou te abençoar com o que eu tiver no caixa. Eu ainda brinco no seminário, que até olhei o relógio, né? Eu não falei isso, mas eu pensei isso, né? Mas o que ele tinha no caixa era o valor exato da parcela do seguro-desemprego. Então foi ali que Deus fez mais um dos muitos milagres que o Senhor fez na minha vida, foi nesse local. Nós vamos passar também aqui um pouco mais adiante na Caixa Econômica Federal, que era onde eu profetizei que ia virar uma agência. O ato profético aí não funcionou, porque ela continua existindo, né, Su? Eu pensei que não tinha mais. Continua existindo a Caixa Econômica aqui, eu nem sei aonde é. Tá mais pra frente. Um pouquinho mais. Ah, tá, é aqui. Aí que eu lancei o ato profético, né? Profetizei que ia virar uma igreja, tal, caso Deus me abençoasse antecipando o valor, né? Ela foi reformada, tá bonita, mas foi aí que eu profetizei. E foi aí que Deus foi fazendo mais um milagre na minha vida. Então esse local, eu lembro, ele está repleto de recordações, né? É um turbilhão de recordações aqui para mim. Eu estou subindo ao Alfonso Bovero. Aqui eu andava sempre esse percurso aqui a pé, quando eu ia dar aula num parque. Tem um parque aqui do Sumaré. E esse parque do Sumaré, eu dava aula sem custo, dava aula de Kung Fu sem custo para jovens. Então eu dava aula na época em 3 academias aqui na Pompeia, na Esporte Total, que era do Carioquinho, jogador de futebol, que ficava na Padre Chico. Eu dava aula numa outra academia na Rua Cotoxó, e dava aula também em mais uma outra academia que ficava mais abaixo ali, perto onde havia o DIC, Venâncio Soares. Dava aula em 3 academias, mas havia sempre um grupo que não tinha grana para pagar, e eu sempre gostei muito de ensinar, né? Então gostava de dividir, de partilhar o conhecimento, e eu exigia disciplina dessa galera. Então eles não pagavam nada para mim, mas eles tinham que ter pontualidade, tinha que ter disciplina, não podia faltar e não podia se meter em briga. Se eu soubesse que algum deles aplicou em briga aquilo que ele estava aprendendo para ele se defender, né, que não foi utilizado em legítima defesa, ele estava expulso do grupo. Então eu acabei agrupando uma galera muito legal, uns 60 jovens que vinham aí todo sábado de manhã para treinar com a gente, às vezes domingo também. Então a gente ficava aí das 7 horas da manhã até meio-dia. A gente fazia um treino bem diversificado, fazia ginástica, fazia as técnicas de combate. E foi uma época que eu gostei bastante, né, de poder estar sendo aí um instrumento, né, de certa forma, embora não fosse convertido, né, já estava aquilo no meu coração de estar dividindo essas coisas aí, o conhecimento. Vou mostrar o parque daqui a pouco para vocês, a gente está quase chegando, e aí a gente vai filmar lá de dentro, para vocês verem como é que é a estrutura, tá bom? Até já, galera! Olá pessoal,
Esse aqui é o parque, onde anos atrás eu lecionava Kung Fu para aqueles rapazes de uma forma gratuita, mas mantendo, claro, aquele ato disciplinar. Então todo esse espaço aqui a gente utilizava, era cerca de 60 pessoas e era muito legal. O esporte é muito bom, o esporte é algo muito saudável. Então trouxe algumas coisinhas até para mostrar para vocês. Isso daqui é uma espada de treino, não é uma espada de verdade, ela é de madeira, então ela não tem corte, é só para treinar mesmo. Vamos ver se eu ainda lembro alguma coisa, né? Só para mostrar para vocês aí, né? Vamos ver como é que tá isso aqui. É isso aí. É isso. Agora eu vou mostrar uma outra coisinha. Pode ir um pouco mais perto. O nunchaku era uma arma chamada de grande mangual. Era utilizada para triturar trigo, né? Triturar cereais. Aí descobriram que podia andar na cabeça das pessoas. Originalmente, isso aqui era feito de corda. Depois, com o confronto com os samurais, que usavam muito bem as suas espadas, eles passaram a colocar corrente para poder fazer o bloqueio. Esse aqui é um nunchaku profissional, né? Então ele tem peso, a madeira dele é pesada, então esse aqui, se pegar, machuca. É diferente, mas se aprende com um nunchaku de treino, né? Vamos ver se eu ainda lembro alguma coisa com o nunchaku. Ali um pouquinho. Ver como é que tá dois. Mesma coisa, o princípio é o mesmo. Dois nunchakus. O nunchaku, apenas a título de informação, tem muitos movimentos que são chamados de floreios, que é isso aqui. Isso daqui não tem aplicação prática para luta, né? Como você passar ele por baixo, não tem aplicação prática para luta. Mas esse movimento aqui, que é jogado, passa entre as mãos, ele distrai o adversário, né? Então por isso que é um movimento bastante interessante. Ele tem uma plasticidade, mas ao mesmo tempo ele tem a sua eficiência também. Esse aqui é o Sanjinquan, é uma arma longa e flexível. É uma arma muito difícil de ser utilizada, na verdade ela é mais empregada hoje para apresentações. O efeito dela real de combate, nos nossos dias, né, precisaria de muito espaço para poder manuseá-la. Faz muito tempo que eu não uso ela, eu não tenho espaço para treinar e também não tenho tempo para isso. Então eu vou tentar mostrar para vocês alguns movimentos básicos, só para matar aí a sua curiosidade, tá? Lembrando, hein? O missionário não treina isso aqui faz tempo. Vamos ver como é que fica. É isso. Ok. E o clássico, né? Eu não tenho bastão longo, então isso daqui é improviso. Isso aqui é um negócio para pintar, sabe? Esticador de pintura. Você encaixa um rolinho aqui, né? O missionário pinta também. Também não tenho tempo para treinar. E vocês sentiram que o coração já bate mais forte. Mas o bastão, o princípio é o mesmo. Sanjinquan. A diferença é que você pode usar movimentos mais amplos, né? É isso. Bastão. É isso aí. Então tá mostrado um pouquinho do bastão. E para finalizar, daqui a gente já vai embora. Vamos mostrar outros locais para vocês. Ver se o missionário ainda consegue. Pronto. É isso, galera. Até.
Lá tô descendo a Rua Cotoxó. Vou mostrar mais algumas coisinhas para vocês aqui no bairro da Pompeia, bairro que eu vivi muitos anos. Essa casa toda laranja aqui de esquina era uma academia. Chamava-se Estúdio de Dança Lourdes de Barros. Tinha aula de dança e aí começaram a dar aula de Kung Fu. Foi aí que eu aprendi Kung Fu. Eu estava andando pelo bairro, vi que havia uma exibição de Kung Fu naquele dia. Era o professor Levi Leonel. E eu, junto com um amigo meu, que morava nessa rua também, que era vizinho da casa da minha avó, fomos assistir. Eu fiquei impressionado com aquilo. Tinha 10 anos de idade, 10 para 11 anos. E então passei a praticar Kung Fu aí. Posteriormente, bem mais adiante, quando me graduei, acabei dando aula nessa mesma academia. Essa casa aqui que está verde hoje, cheio de plantas, é a casa que a minha avó morava. Então tem ótimas recordações daí, ela está muito bonita. Ainda tem bastante pedras aí. E nessa rua aqui também, posteriormente, depois de já graduado, formado, eu dava aula de Wing Chun naquela academia e dava aula de Wing Chun também numa outra academia aqui e acabei dando aula de Shaolin numa outra academia e tinha aquelas aulas no parque. Como vocês viram, hoje eu já não estou mais com aquela forma antiga, né? Hoje o missionário está em forma de bola, né? Perdi aquela forma de velocidade e tudo mais, mas mostrei para vocês só para vocês terem uma ideia de como é o uso, né, desse tipo de equipamento, né? Então, quando dá, o Nunchaku ele é muito bom, ele fortalece o antebraço, melhora a sua articulação, é um excelente exercício motor também, melhora a sua coordenação motora, é uma coisa legal para praticar sem que você tenha esse intuito, né, de agressão, de destruir as outras pessoas, né? Estou sempre pontuando aqui a questão marcial no sentido de esporte para sua vida, né? Edificação para sua vida. Eu vou agora estar indo em direção Vou mostrar mais uma outra coisa para vocês. Vou mostrar aquele hospital primeiro, o hospital que tinha fama de engessar, né, que certa vez eu fui, me engessaram e eu acabei levando um atestado falso na empresa, numa época que ainda, lamentavelmente, a mentira ainda me acompanhava. Posteriormente eu fui percebendo, né, que o soldado de Cristo ele tem que estar envolvido com o cinturão da verdade. Se você tem mentira na sua vida, isso não vai te dar autoridade espiritual. E quando eu aprendi isso, aí sim eu comecei a colher os frutos da bênção, né? Quando você está no centro da vontade de Deus, as bênçãos te seguem. Mas levou um tempo para aprender isso, foi nessa época que os meus animais morreram por encantamento, foi nessa época que nós vivemos muitas perseguições, muitas ameaças e muita coisa começou a acontecer na minha vida. Então eu vou passar aqui em frente ao hospital, que na época ele tinha uma fama não muito boa, né? Mas hoje eu creio que a administração dele deve estar melhor, então a gente vai estar mostrando aí para vocês. E logo ao lado do hospital tem uma igreja católica. Eu acho que ela chama-se Nossa Senhora do Rosário, se não me falha a memória. Eu estou na Avenida Pompeia e essa igreja era um ponto de encontro onde o Marlon vinha me buscar. Aqui eu estou perto, né, da casa da minha mãe, perto de onde eu morava nesse bairro. Tudo era muito perto aqui. A academia, né, a casa da minha avó e tudo mais. O local onde eu treinava no parque. E no Hospital São Camilo eu também acabei dando aula. Eles tinham um departamento de esportes dentro do hospital, que era chamado Centro de Aperfeiçoamento Físico da Faculdade de Administração Hospitalar São Camilo. Ficava no último andar e me convidaram para dar aula nessa academia. Eu também dei aula de Kung Fu nessa academia, eu tenho algumas filmagens lá. Se a gente conseguir, eu vou editar e colocar uma parte dessas filmagens para vocês. Então aqui adiante a gente está vendo já a estrutura do hospital, toda essa parte branca, né? Aqui é a parte hospitalar e atrás tem um prédio que é o setor administrativo. No final no último andar do setor administrativo que havia então essa academia que eu acabei dando aula também por aproximadamente uns 2 anos. E essa daqui adiante, a igreja, a Nossa Senhora do Rosário, que era o ponto de encontro onde o Marlon passava. Na época com aquele, o chique da época era o Opala Diplomata, né? Então vinha com Opala Diplomata, poucos carros tinham telefone naquela época, então era um diferencial. E houve também uma ocasião em que ele estacionou aqui, nessa entradinha aqui da igreja,
e nós conversamos. Foi uma ocasião, inclusive, que eu me atrasei para a reunião de oração. Quando eu vim pegar o ônibus aqui em cima, o carro dele estava estacionado aqui, onde está saindo esse carro preto. Estava estacionado aí, ele buzinou, me chamou. Nós conversamos bastante até naquele dia. Eu acabei me atrasando para a reunião de oração. Recebi uma bronca lascada da Isabela, da minha intercessora também, que era a Dona Clara. Mas foi uma conversa que marcou a minha vida, porque eu percebi que lá no fundo ele tinha a intenção de mudar a rota. Nesse dia ele também repetiu para mim algo que ele veio repetir outras vezes. Para mim talvez seja tarde demais, Daniel, não tem mais jeito. Nós sabemos que para Deus tem jeito, e vocês vão saber mais o que aconteceu com o Marlon, com a Thalia, com a Camila, com a Grace, com a Dona Clara, no livro Catedral das Sombras. O livro está quase pronto. Quando estiver pronto, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai trazer um ensinamento para você, como tem sido ensinamento para mim. O negócio não é estar em pé, gente, se mantém em pé, viu? Até já, daqui a pouco a gente passar agora para 29. E aqui eu estou passando em frente ao colégio Miss Browne, foi um dos colégios que eu estudei até a 8ª série. E aqui era o local onde tinha muita briga, estava agregado a 29, aquelas coisas. Então a saída dessa escola sempre tinha briga, sempre tinha confusão. Hoje ela está bonita, está arborizada, tudo. Mas foi um cenário assim de muita briga. Colégio Miss Browne, como aqui na Padre Chico. Agora eu vou passar para vocês conhecerem também o Clube do Palmeiras, onde a gente cita nos livros que tinha uma baladinha mirim, que eles chamavam de mingau. E até a gente fazia o trocadilho, que no mingau sempre tinha pau, né? E logo em seguida a gente vai dar um pulinho lá na rua Joaquim Ferreira, é uma rua sem saída, e que eu cito nos livros o local que eu morei lá por aproximadamente um ano. Foi ali que eu acabei conhecendo essa galera aí da 29. Bem aqui na frente o Clube do Palmeiras. Nada contra os palmeirenses, né? Mas a Bíblia diz: sede santos. Então a gente deve obedecer a palavra, né? Esse aqui é o Clube do Palmeiras. Pelo jeito vai ter algum jogo aí, porque tô vendo palmeirense. E aí que tinha o mingau, as baladinhas e muita briga, muita confusão. Cenário de muita confusão aí. Aqui nós estamos passando em frente ao Shopping Bourbon. Esse shopping é um shopping novo aqui na região. Antes era o Shopping Matarazzo. Na época que eu morava nessa região era Shopping Matarazzo. Ali adiante a gente já está contemplando o Sesc, ó, que é a minha esquerda. Essa é uma parte do Sesc que foi construída posterior ainda à época que eu narro nos livros. Não tinha essa estrutura grande, essas passarelas, tinha só a estrutura de base mesmo. Esse é o Sesc Pompeia, muito citado também nos nossos livros, muito citado nas nossas narrativas. Local onde eu acabava reunindo aquele pessoal da 29 para beber, tocar violão em volta da lareira, que tem uma lareira aí dentro na época de frio, para ler livros. Foi aí que eu acabei lendo muitos livros, inclusive livros de ocultismo, né, que acabaram depois, essa curiosidade excessiva e aquela carência que já havia no meu coração, esses dois fatores somados, a desestrutura familiar, tudo isso acabou me tornando um alvo muito fácil, uma presa muito fácil pro satanismo. Mas Deus é mais, né? Deus acabou me libertando, me resgatando, e hoje eu estou aqui para contar essa história. E é muito interessante estar seguindo esses caminhos aqui que outrora eu andei tantas vezes, e dessa vez convertido, revestido com uma nova consciência, né? Guardado por Deus. Eu vou passar daqui a pouquinho aí, tá pacado no farol. Vamos passar ali na rua Joaquim Ferreira, onde eu cito que no final tinha um trilho, uma linha de trem, e eu tinha aquele negócio, a rua de baixo, rua de cima. Nós vamos poder visualizar melhor o que a gente realmente quis dizer com essa história, rua de baixo, rua de cima. Foi ali que eu conheci um rapaz que era meu xará e que acabou me apresentando o grupo da 29, e acabei então iniciando ali uma vida marginal, uma vida marginalizada, à margem da sociedade a partir daquele momento. Eu vou entrar nessa ruinha aqui, ó, uma ruinha sem saída, praticamente sem grandes sinalizações aqui, chama-se Joaquim Ferreira. É aqui, hoje está mais bonitinho aqui, né? Esses prédios do meu lado esquerdo não existiam, eram tudo casas, inclusive a casa do meu xará, o Marcelo,
morava do lado de cá também. Essa aqui é a rua de cima. Eu vou dar a volta por ela para vocês verem. E esse daqui a gente chamava de rua de baixo. Eu morava nesse prédio aqui, no primeiro andar. Então, vendo por aqui, ó, essas janelas aqui, a última janela ali do primeiro andar era o meu quarto, era onde eu dormia, né? E como eu tinha facilidade também para pular e poder ir para 29 escondido do meu pai. Vamos ver se dá pra gente passar aqui. Essa rua sempre foi estreita, então acho que aqui não mudou muita coisa. Essa daqui era chamada Rua de Baixo, e é onde tinha muitos terrenos baldios também. E nesses terrenos eu fazia o meu esporte predileto, que era capturar aranhas, e colocava as aranhas para brigar e tal. Então tinha muitos terrenos vazios aqui. Essa aqui é a Rua de Baixo. Então era o local que eu podia frequentar inicialmente. E a rua lá, a rua principal, era uma área proibida, porque pertencia tipo a uma outra facção, né? Então lá não podia. Esse descampado aqui, quando tinham poucos carros, era o nosso local onde a gente jogava bola. Então batia uma bola aqui. Aqui atrás é os fundos de uma igreja, Brasil para Cristo, não me falha a memória. Eu lembro que a gente ficava aqui tentando acertar morcego. Aparecem uns morcegos aí à noite. Morcego no estilingue, nunca acertamos nenhum. E essa daqui é a Rua de Cima, que a gente chama nos livros de Rua de Cima. Era aqui que eu brincava, aqui que eu fiz muitos amigos. E depois que me associei a 29, então eu passei a ter trânsito livre, tanto na Rua de Baixo quanto na Rua de Cima. E fiquei quase que uma espécie de o dono da rua, né? Em função daquele pseudo-poder, né, que fazia parte daquela gangue e trazia. Então aqui estou mostrando para vocês um local bastante citado, né, nos nossos livros. Eu vim para cá logo depois que meu pai foi fiador, tinha um amigo dele, e nós perdemos tudo que nós tínhamos. Morava numa casa em Interlagos, Rua Coimbra 134, lembro até hoje, Jardim Estoril, perto do autódromo. Não sei nem se existe ainda esse complexo hoje, mas quando vim para cá a gente tinha perdido tudo. E meu pai só conseguiu então adquirir esse apartamento e acabou perdendo também. Lamentavelmente o álcool, né, faz turva a nossa visão. E aqui pertinho, vou passar onde era a 29. Vou tentar mostrar aqui para vocês, vou tentar passar o mais devagar possível. Se necessário a gente desce para mostrar melhor. Em frente onde tem essa banca aqui de jornal. Vou pegar o pisca-alerta aqui, ó. Essa casa aqui era 29. Acho que vou fazer o seguinte, vou parar ali na frente, vou filmar melhor para vocês. Esse portão aqui não existia, esse portão não existia, né? Então era um portão arrombado, destruído, tudo, e o semelhante se atrai, né? E lá no fundo acabava fazendo uso de droga e tudo mais. Mas essa daqui é a casa. Hoje mora gente aí, tudo, mora uma família. Na época era uma casa abandonada, não tinha isso. Vê que tá tudo muito perto aqui, né? Vou subir a próxima rua. Eu acho que já vai dar para os fundos da Escola Experimental Dr. Edmundo de Carvalho, que existe até hoje. E que eu acho que ela continua do mesmo jeito. Ou não, vamos ver aí como é que ela tá hoje. A última vez que eu passei por aqui, o muro tava tudo pichado e tal, mas agora eu tô vendo que aparentemente tá tudo limpinho. Aqui é os fundos da escola, não é a entrada principal, é os fundos dela. Tá organizada, tá organizadinho, tá limpinha, mudou. Esse aqui eram os fundos da escola, inclusive esse aqui era um dos portões de saída, dependendo da atividade que eu tinha. Tinham várias atividades aí. Esse aí é o colégio experimental. E gente, mais adiante, daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Vamos continuar esse passeio aqui no bairro, mostrando mais algumas coisas que foram citadas aí nos nossos livros. Para aproveitar esse passeio com vocês e mostrar para quem não conhece a famosa Avenida Paulista em São Paulo, centro financeiro. Não apenas de São Paulo, mas é um pulmão financeiro do Brasil também. Aqui tem grandes empresas e nessa avenida eu trabalhei em vários prédios, né? Desde quando estava ligado ao Engano, trabalhava numa empresa que ficava aqui na Rua Paralela, na Alameda Santos,
Essa sim era uma empresa francesa, onde o presidente estava ligado à Irmandade, então eu tive uma ascensão bastante elevada, então trabalhei muito tempo nessa região. Posteriormente também, mais à frente, trabalhei, a gente comenta no livro aquela história do laxante, tudo também foi numa empresa aqui, num banco americano, situado aqui na Avenida Paulista também. Esse Itaú do lado de cá, eu acabei trabalhando também no Itaúcorp, que era uma parte do Banco Itaú mais focada para atender empresas. Então essa avenida tem muita história, né? muita lembrança aqui. Ali adiante nós vamos ver o MASP. Então, para quem não conhece, quem ainda não visitou São Paulo, vale a pena conhecer o Museu de Arte de São Paulo. Tem exposições muito legais aí. Nos finais de semana, aos domingos, tem feira de artesanato no vão do MASP. E quando eu trabalhava nessa região, havia um programa da prefeitura que chamava Som do Meio-Dia. Então, bem no horário de almoço, muitas vezes eu comia um cachorro quente só para poder curtir o som do meio-dia. Sempre vinha uma banda tocava lá do meio-dia até 1h, até 1h30 mais ou menos. E eu lembro até hoje da Baby Consuelo, né, fazendo o som do meio-dia. Ao meio-dia ela estava com uma cara de sono. Ainda ela falou para todo mundo: gente, só vocês fazer acordar tão cedo, meio-dia, né? E hoje é muito legal porque a Baby é convertida e convertida de verdade. Teve uma conversão muito genuína. Conheço a Baby, conheço a filha dela, a Sara Shiva. Então é legal como Deus tem resgatado vidas, como tem transformado vidas, né? Por todo o Brasil e pelo mundo. Nós vamos passar aqui em frente ao MASP. Hoje é domingo, provavelmente deve ter feirinha aí embaixo. É tradição já aqui ter feira de artesanato no MASP. E bem em frente ao MASP, essa parte de floresta aqui preservada, é o Parque Trianon. Então é um pedacinho de verde aí na Paulista. Tem muita gente vendendo quadros, mais artesanato. Olha, gente, vale a pena para quem quer conhecer São Paulo, dar uma volta aqui. A Avenida Paulista é uma avenida muito agradável, muito bem policiada. Você vê várias bases. Olha quanta gente aqui do outro lado, nas feirinhas, ou para ver a exposição. Vê bem policiado. Então é um lugar muito tranquilo, muito gostoso de passear. Eu passei momentos ótimos aqui no final do ano, época de Natal. Os bancos aqui como que disputam, né? Quem faz a decoração mais bonita, e o Banco Real sempre surpreende, que é esse prédio aqui, né? Menos era do Banco Real, né? Agora tá, não sei se ainda é, né? E sempre surpreende pela beleza, né? Pela criatividade e tudo mais, né? Tem livrarias aqui, cinemas. Mais um pouquinho à frente está o prédio do Gazeta, onde tem a Rádio Gazeta, tem o cursinho também do Objetivo, né? As estações de metrô aqui são muito próximas, é um metrô muito bem organizado, é fácil de andar em São Paulo para quem não conhece as cidades. Pegar o metrô, essa linha aqui que percorre a Paulista é linha verde, linha verde aqui. Então sempre vai ter transições, entroncamento dessas linhas aí, mas aqui percorre esse corredor da Avenida Paulista, que vai toda essa extensão, é linha verde, e vale a pena você descer lá na estação Trianon MASP, conhecer o MASP, conhecer o Parque Trianon, ver as feirinhas, enfim, é muito legal. Aqui eu tenho ótimas recordações desse local, dessa região. A gente está indo agora em direção ao Shopping Paulista, que foi o shopping que eu cito nos livros, que uma ocasião 3 pessoas ligadas à Irmandade me abordaram na praça de alimentação e me fizeram uma proposta, me colocaram ali. Eu não vi, mas havia um envelope pardo e que, segundo eles, havia $30 mil no conteúdo daquele envelope. Eu não sei se aquilo era verdade, e eu acabei recusando aquilo. Claro, o Espírito Santo não permitiu que eu aceitasse aquilo, mas eu consegui ter força para recusar em função de uma experiência que Deus havia me dado, né, com o anjo do Senhor. Então eu não poderia entristecer a Deus, dado que Deus havia confirmado meu chamado ministerial através da aparição angelical, e aquilo marcou minha vida, marcou minha rota, e aquela experiência foi uma pedra memorial tão forte, tão intensa, que me deu força para resistir àquela tentação. É claro que eu não vou fazer poesia, estava passando muita dificuldade, mas eu consegui vencer pelo poder que está no nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, né?
E logo depois do Shopping Paulista, eu vou mostrar um pouquinho para vocês lá, a gente vai fazer uma visita, a gente faz uma tomada externa do Centro Cultural. E foi lá onde eu encontrei o livro que me chamou a atenção da Igreja de Satanás, da seita, o que me fez procurar no consulado dos Estados Unidos, que na época era uma travessa aqui da Avenida Paulista, na Padre João Manuel, hoje não está mais aqui, e me fez procurar o endereço dessa igreja, dessa organização, e começou uma correspondência, e depois foi no próprio Centro Cultural que eu fui abordado pela primeira vez pelo Marlon, e aí começou aquela fase de aliciamento, e eu comecei então a participar daquela escola de iniciados. Então, vou mostrar para vocês esses dois locais aí, o Shopping Paulista, e posteriormente vamos mostrar também o Centro Cultural, que é onde essa história teve seu embrião. Tá bom? Até já. 11h20 da manhã, estamos no Shopping Paulista, tomando mais um café. Ligado que o missionário curte um café. Esse aqui é um café com leite para variar, já tomei um cappuccino, e o Sub está aqui me acompanhando. Como discípulo fiel, toma café também. Toquei o rapaz de café aí. E estamos aproveitando também para dar uma carga na filmadora. Aqui tem uma tomada, nossa bateria já está acabando. E essa praça de alimentação do Shopping Paulista, onde aconteceu um dos fatos narrados no livro, que 3 pessoas ligadas à Irmandade me abordaram. E não foi exatamente nessa mesa, mas foi perto daquela gôndola de café. Né? Então a gôndola de café ali, eu tomei um café. E essa gôndola é a mesma, que existia desde aquela época. Então pedi um café, que era a única coisa que eu podia comprar. Tinha sido reprovado numa fase final de um processo de emprego, que era aqui perto, porque meu inglês não era fluente, aliás, não sei nada, só sei the book on the table. E estava aqui muito chateado, tomando café, quando eles me abordaram, ofereceram dinheiro e toda aquela situação que a gente desenrola nos nossos livros. E nesse local também, nós citamos, não sei se isso foi mencionado em livro ou apenas conto em palestras e seminários, mas houve aqui que um rapaz que escreveu para mim, ele queria ser satanista. Então eu fiquei preocupado com ele, marquei aqui, nesse mesmo local, conversar com ele. Ele chegou muito mais cedo do que eu, estava todo aqui apavorado, achando que tinha sido perseguido. Conversei, escutei tudo que ele tinha a dizer, muito machucado pela igreja. Gente que tem de pessoas machucadas pela igreja, é impressionante. E depois de escutar tudo, eu simplesmente posso orar por você. Orei por ele e ele estava com medo que eu fosse dar um escândalo na oração, fosse gritar alguma coisa e tal, mas no final quem gritou foi ele chorou demais, gritou. No final ele foi até pedir perdão para a moça do café, porque quando ele chegou mais cedo, ele achou que ela estava encarando ele, então ele lançou um encantamento na mulher. Depois ele foi lá pedir perdão e quebrar o encantamento, afinal ele já estava convertido, né? Então, coisas muito interessantes aconteceram. Eu almocei aqui muitas vezes, inclusive quando fazia parte tanto da Irmandade, né? E esse aqui foi um palco que Deus me capacitou a resistir a uma tentação, né? A resistir à tentação. Foi equivalente para mim aqui a quando Satanás chegou para Jesus no deserto, ele transforma essas pedras em pães. Você não está com fome? Eu estava precisando de dinheiro. Eu tinha grana para pagar meu aluguel, para pagar minha conta de luz, minha conta de água, tudo atrasado, sujeito a corte. E aquilo ali era Satanás estava me tentando. Olha, está aqui o dinheiro, aqui a oportunidade que eu estou te dando. Mas Deus me capacitou a vencer essa tentação, que seja também uma lição para a sua vida. Honra a Deus, Ele vai sempre te honrar, viu? Então daqui a pouquinho a gente vai para o Centro Cultural de Goiás. Até já. Centro Cultural de São Paulo. E nesse local aqui que eu vinha muitas vezes para estudar. Eu gostava de ir na Biblioteca da Catão, que era perto da minha casa, na Lapa. Ia na Biblioteca Mário de Andrade, no centro da cidade, na Biblioteca do Sesc. Eu usei muito a biblioteca, mas essa daqui era a principal área minha de estudo, né? Pelo universo de livros que tem aqui. Era aqui, no Centro Cultural, que tinha a Biblioteca de Cegos. Eu gostava de conversar com eles, havia uma biblioteca de Braille. Então eu sempre que tinha oportunidade, eu procurava alguém que estivesse na área de Braille para poder conversar. E sempre admirei muito a visão dos cegos que eles têm da vida, né? Sempre respeitei muito isso. Então esse aqui é o espaço. Ali embaixo são onde estão expostos os livros, mas a gente não pode descer lá porque nós estamos com mochila e tudo mais. Mas é ali que ficam expostos os livros. Aqui tem exposições, mostras de teatro, cinema. É um local para quem não conhece, muito legal para vir visitar. Então tem muitas coisas legais, tem uma estrutura muito boa, perto da estação Vergueiro do metrô, perto da Avenida Paulista, portanto. Um local que vale a pena você vir e conhecer. Foi nesse local que eu fui abordado pela primeira vez pelo Marlon, e foi nesse local que eu, pela primeira vez também, encontrei os livros, né, que me remeteram à seita, que chamaram a minha atenção
a respeito da existência da Irmandade. Então, foi nesse cenário, muita coisa começou. Interessante Deus me trazer hoje de novo para esse cenário, para contar essa história para você, hoje, como selo do Cordeiro, hoje fazendo parte dessa família de Jesus, viu? Que você também faz parte. Eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês. Aguardem. Centro Cultural. Domingo, 10 para o meio-dia, esse local já está fervendo. Galera fazendo dança. Leve influência, eu acho, da novela, né? Dessas danças coletivas. Gostava muito de vir aqui para escutar música. Havia também uma discoteca, onde você podia ouvir os discos, colocava o fone, escolhia, escutava, passava o dia inteiro aqui. Então, foi um local onde eu passei uma boa parte também da minha adolescência. Vale a pena conferir quem vem para São Paulo. Espero que essa nossa jornada juntos tenha edificado a sua vida, tenha contribuído para ilustrar aquilo que você já leu na nossa trilogia, tenha feito com que você pudesse contemplar de uma maneira mais profunda, né, a nossa narrativa, e assim entender melhor o contexto da nossa história, da nossa vivência. Quero dizer para você que foi uma honra para mim, viu, um privilégio poder estar dividindo com cada um de vocês esses momentos, e foi muito legal para mim também, foi terapêutico para mim poder fazer essa jornada, rever locais, relembrar de coisas. Foi uma retrospectiva da minha vida e saber quantas coisas que Deus tem feito na minha vida, quantas coisas que Ele tem me ajudado. Antes de eu ir para a sala do pastor Brent para orar com ele orar por mim e acontecer aquela libertação na minha vida. Quem lembra da história, eu entrei em contato antes com os sumos sacerdotes da Irmandade, com pessoas de alta patente, sinalizando para eles então que os 2 encantamentos, 2 feitiços anteriores não haviam surtido efeito conforme eu esperava. Então eles disseram que para eu encontrar com eles, e eu fiz um pedido para que eles pudessem tá intercedendo, né, digamos assim, a meu favor, para que os encantamentos fossem mais eficazes. Alguns dos sacerdotes têm aliança com o próprio Satanás, com o próprio Lucifer. E pela primeira vez eles me me autorizaram a entrar na base da Irmandade por uma porta que é uma porta especial, uma porta que somente os sumos sacerdotes podem entrar. É como que de certa forma antevendo alguma coisa, no sentido de remeter a mim um certo prestígio, privilégio, me enaltecer de alguma forma, talvez mexer com a minha vaidade. E eu confesso que naquele dia mexeu bastante. Falei, puxa, eu estou entrando na porta pela porta sacerdotal, não estou entrando pela entrada comum, digamos assim, né? Porque existem várias entradas e tudo mais. E quando eu saí daquela porta, quando eu saí daquele encontro, é certo que o Brent ia morrer e que aquela história teria um desfecho a nosso favor, né? A favor ali da Irmandade. Eu percebi que aquela história na verdade estava começando para minha vida, que Deus me livrou o pastor Brent. Jesus está batendo no seu coração, quer entrar na sua vida. Permita que Jesus entre na sua vida, transforme a sua vida, como transformou a minha vida também. E para mim é um grande privilégio fazer parte desse exército de Deus, poder chamar você de meu irmão na fé. E se você ainda não é convertido, tenha certeza de uma coisa: Jesus, ele pode transformar o impossível,
pode transformar a maldição em bênção, pode mudar a sua vida, como mudou a minha vida também. E para mim é muito emocionante passar por esse local e lembrar o quanto Deus fez pela minha vida. Saber que no dia que eu saí daquela porta, a minha vida estava tendo início a uma mudança, ia ser transformada e nunca mais seria a mesma. Eu não troco a vida que eu tenho hoje com Jesus por nada desse mundo, e eu quero terminar abençoando a sua vida com a paz do Senhor, e que o Senhor dos Exércitos te abençoe, te guarde hoje, amanhã e até a volta gloriosa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, queridos. Uma honra estar com vocês. Tchau, tchau.